Sejam bem-vindos ao nosso Pod Médico. Vamos estar sempre trazendo para vocês conteúdos de altíssimo nível para vocês que são médicos, possuem clínicas particulares e querem startar, querem evoluir, querem crescer as clínicas de vocês, aprendendo melhor sobre marketing, gestão e vendas. Estou aqui com o Kaique, com o Danilo, nós três somos sócios fundadores e criamos esse projeto incrível, validadíssimo por vários e vários médicos ao longo do Brasil. E esse episódio de hoje é um episódio de estreia para debatermos um pouco sobre como que está a realidade, né, dos médicos que possuem clínicas no Brasil, qual é a nossa visão do porquê que talvez você aí do outro lado não esteja conseguindo escalar, não esteja conseguindo crescer. E eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai ser muito construtivo para sua carreira e vai com certeza te trazer muitos insights poderosíssimos para que você, médico, consiga escalar. E lembrando que isso daqui é para ser um bate-papo interativo, então é muito importante que você comente, que você deixe a sua opinião, que você curta, que você nos fale as suas dores, as suas aspirações, o que tem acontecido na tua clínica atualmente, porque vai ser muito importante até para os próximos episódios a gente conseguir trazer aqui para vocês muitos insights poderosos, fechou? Oi, galera, prazer enorme estar aqui com vocês e contribuir com minha experiência como empresário, como médico. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Acácio, eu sou médico pediatra formado há 12 anos. Fiz faculdade lá na Unirg, em Gurupi, depois fiz meu internato em Limeira, São Paulo, depois vim para Brasília, lugar que eu moro hoje. Sou extremamente feliz, realizado, apaixonado, adoro o plano piloto, adoro vir para a empresa de patinete elétrico, é uma das coisas que me mantém vivo. Sou um cara bem simples. Durante esses 12 anos de jornada como médico, eu observei que outros colegas precisavam de ensino, de qualidade no atendimento. Vi várias crianças morrendo, várias crianças sem o atendimento adequado. Foi onde eu resolvi pivotar a minha carreira, vim para a internet ensinar, conheci o Danilo nessa jornada, conheci a Luísa Magalhães nessa jornada, viramos sócios. E hoje montamos uma empresa enorme, a Aura Educação, que é a maior empresa voltada para a pediatria do Brasil. Hoje temos treinamentos práticos pediátricos, treinamentos online, pós-graduações em pediatria ambulatorial, pediatria de emergência. Estamos abrindo outros treinamentos também, temos treinamentos práticos aqui em Brasília, São Paulo, Salvador, fazemos congressos no mundo inteiro, enfim. Hoje temos 15 mil alunos. E o nosso objetivo é levar a pediatria para todas as crianças no Brasil. Só que nesse meio tempo, nesse projeto, nós entendemos também que vários médicos, além do conhecimento técnico para lidar com a pediatria, lidar com as crianças, também queriam alavancar seus consultórios, alavancar os seus ganhos. Por quê? No Brasil, a gente sabe muito bem disso, que existe uma diversidade de faculdades que abriram sem nenhuma qualidade. Hoje formam no Brasil, hoje na verdade são formados no Brasil por volta de 635 mil médicos, todo ano forma mais 50 a 60 mil médicos e a previsão é que daqui 10 anos estaremos entre 1,2 milhão aí mais ou menos de médicos formados no Brasil. E nós vimos essa dor do médico, né? Um médico bem formado, um médico que tem pós-graduação, residência, doutorado, mestrado, tem um nome, porém está travado seu faturamento ali em 15, 20, 25 mil. E o poder de compra do brasileiro vem caindo conforme a inflação cresce. Os 40 mil que alguém ganhava há 10 anos, hoje não vale o mesmo tanto. A gente sabe que o mercado está caro, o carro está caro, o IPTU, o IPVA está tudo caro. E a gente viu que os médicos precisavam disso. E montamos uma mentoria maravilhosa que é o Poder Médico, onde a gente ensina esse médico a alavancar os seus ganhos. E às vezes passa na cabeça das pessoas, e quem são vocês para fazer isso? Qual a experiência, a expertise, né? Qual a experiência, qual a expertise? Vocês estão ensinando algo que vocês não vivem. Pelo contrário, como a gente falou, a gente tem uma empresa de educação médica voltada para a pediatria. Estamos indo aí para os 3 anos e meio de empresa. Esse ano a gente vai faturar 35 milhões com a margem de 45 a 50. O valor de mercado dela ano passado estava em 50 milhões de reais. Então a gente tem muita expertise, a gente sabe o que está fazendo, principalmente quando se fala de vendas, marketing, posicionamento, protocolos e mentalidade médica. Então essa é um pouquinho da minha trajetória e um pouco do que a gente pode fazer pelos médicos do Brasil.
Sejam bem-vindos ao Pod Médico, eu me chamo Danilo Assis, sou cofundador da Aura Educação, maior empresa de educação pediátrica para médicos do país. Sou especialista em vendas, possuo 24 anos e, minha trajetória começou aos 18 anos de idade, empreendendo juntamente com o Kaique e a Luísa. Já estou nessa era do digital desde os 18 anos de idade, fazendo lançamentos tanto para a área da beleza quanto para a própria medicina. Abrimos alguns negócios antes disso, como um mercado para gestão inteligente, onde a própria pessoa podia comprar o seu produto e depois ela mesma pagava. Enfim, depois disso entramos com cabeça para o digital. Me especializei em vendas através de escolas como o do Flávio Augusto, em lançamentos e marketing digital através de grandes players como Marcos Paulo, Pablo Marçal, Leandro Ferrari, entre outros, Érico Rocha. E, conforme essa caminhada foi passando, fui me especializando também na parte de gestão, participando de mentorias como do G4 Educação, me especializando e crescendo a nossa companhia conforme esse aprendizado. Hoje, atualmente, como o Kaique já comentou, temos uma empresa que irá faturar 35 milhões de reais no ano de 2026, com um EBITDA aproximado de 51%, onde esperamos que, com esse crescimento exponencial dentro do ano de 2031, tenhamos um valuation de 1 bi de reais. A intenção de criar o Poder Médico foi para fazer com que os médicos pudessem ter o faturamento que realmente podem ter através das suas clínicas, que entendessem que com a máquina de vendas, com a excelente protocolarização do seu conhecimento e também através de uma construção de autoridade, fazendo um marketing bem feito, esses médicos possam faturar mais de 150, 200, 300, 500, enfim, múltiplos 6 dígitos de faturamento todos os meses. Esses são os 3 pilares, essas são as 3 pessoas que fará com que você alcance esses resultados nos próximos meses dentro da sua clínica. Excelente. E para complementar, acho que o Kaique e o Danilo falaram super, assim, de maneira bem completa, o que nós somos, o que nós já conseguimos construir. E eu queria pontuar também sobre o que eu, através de todos os meus quase 10 anos de experiência dentro da parte do marketing, consegui entender e que eu com certeza quero também que você, médico, entenda. Resumindo bem, para você poder me conhecer um pouco melhor, a minha história como uma pessoa que trabalha com marketing, posicionamento em redes sociais, ela começou lá em 2016, antes da pandemia, antes das pessoas entenderem o que é Instagram, o que é Facebook. Eu já estava nesse mundo e tudo mudou muito, né? As estratégias que nós utilizávamos lá em 2016 de postagens, de comunicação, de posicionamento, ela era uma. Veio a pandemia, né? Fez com que as pessoas começassem a entender um pouco mais do que é o mundo digital. Com a pandemia, o mercado de lançamentos digitais se potencializaram muito, então as pessoas começaram a estudar muito mais, começaram a aprender muito mais sobre isso, e coisas que lá atrás eram novidade, hoje é uma coisa extremamente comum. Então, hoje é muito raro, até as nossas avós estão no WhatsApp, estão no Instagram, tem Facebook, porque estar dentro de uma rede social hoje não é mais um diferencial como um todo, mas é uma obrigação, vamos dizer assim, porque todo mundo entende que aquilo faz parte da nossa própria vivência. E eu peguei desde lá de trás, desde lá de 2016, toda a evolução desse mercado. Então, com certeza posso te dizer que muitas das coisas que talvez você que esteja entrando nesse mundo agora seja uma novidade muito grande, e às vezes até você pode pensar, será que eu consigo me destacar no mercado tão evoluído, né, com inteligências artificiais avançando de maneira tão grotesca, as pessoas toda semana, vamos falar todos os dias, existe uma atualização, existe uma mudança, a Meta traz algo novo. Será que eu consigo me adentrar nesse mercado? Eu consigo construir um posicionamento digital para mim, para minha clínica se destacar na minha cidade? O que eu posso dizer para você com total clareza é que sim, você consegue. Só que tendo o direcionamento das pessoas certas, que têm a experiência de muitos e muitos anos, entenderam como esse mercado funciona. Se você aprende hoje como construir o posicionamento da tua clínica com uma pessoa que não tem uma experiência e não pode te passar o caminho das pedras, que é o que nós 3 queremos te passar, vai ser muito mais difícil do que já é. Né? Então, como eu retornei falando, não é um diferencial você estar na rede social, mas é um diferencial como você está na sua rede social. Você criar sua conta, ter Facebook, ter LinkedIn,
ter qualquer plataforma que seja de mídias sociais, hoje não é um diferencial mais. Isso é uma obrigação. Só que a maneira que você se comporta, como você comunica o seu valor, como você passa a percepção de credibilidade do que você está construindo, isso sim é o que você pode construir de diferencial. E o que eu quero fazer por você é isso, é te explicar como construir isso da maneira correta, que não descredibilize o seu trabalho, que não é você tendo que fazer dancinhas, que inclusive nós vamos falar sobre essa pauta aqui hoje. Como é que eu faço para agregar valor sem me descredibilizar, né? Muitos médicos acham que estar na rede social é perder o valor, ou tem vergonha de mostrar o seu próprio trabalho. E eu quero desmistificar muita coisa para você. Eu construí uma empresa do zero, sozinha, com 16 anos eu iniciei, com 19 anos de idade eu já estava indo para meu segundo espaço, mudando de cidade, alavancando, crescendo. Construímos a área de educação do total zero. Hoje temos redes sociais totalmente alavancadas que trazem uma geração de demanda incrível para nós. Então, nós temos muito conhecimento do que é construir um posicionamento digital. E o que eu quero fazer é te mostrar como alcançar isso e como chegar nesse resultado. Só vem com a gente que eu tenho certeza absoluta de que o seu retorno, o seu resultado, ele vai ser, assim, incrível. E eu queria perguntar para vocês três. A faculdade de medicina, ela forma profissionais brilhantes, mas deixa completamente despreparado para escalar um negócio. Isso é descuido? Isso é proposital? Ou o mundo está mudando rápido demais? Então, Luísa, hoje existe uma crença de que o médico já consolidado não precisa se posicionar, porque o diploma, o mestrado, o doutorado é aquilo que traz autoridade, posicionamento. Mas a gente entende que aparecer em redes sociais hoje é uma realidade. O que antes era visto como um hobby, hoje é uma realidade de negócio. Na sua visão, essa descrição do médico, ela protege a autoridade ou ela impõe um teto invisível ao crescimento da clínica? Eu acho que o médico que não se posiciona na internet, ele está dando autoridade para o concorrente dele. E entender isso é muito dolorido, uma vez que você passa anos fazendo uma faculdade, onde, mais uma vez, o tema da pauta é maravilhoso, não vai te formar para entender que as características de uma pessoa que empreende, ela é totalmente diferente do que você aprende ali em parte técnica. O Kaique mesmo, quando nós abrimos a Aura Educação, ele teve que entrar num mundo totalmente novo. Aprender sobre gestão, aprender sobre produtos, aprender sobre entender o mundo do marketing, porque como expert ele teve que entender isso. Então, na minha avaliação, a pessoa que não se posiciona na internet, ela está dando a autoridade dela para um concorrente. E quando você coloca isso em mente, você precisa se lembrar que eu quero ter uma clínica de sucesso. Você precisa definir muito claramente como você quer ser lembrado. O posicionamento digital, o posicionamento que você vai construir nas suas redes sociais, ele vai muito além do que você quer vender. É como você quer ser lembrado, é como você quer que as pessoas escutem o seu nome e tenham uma percepção sobre o que você é, sobre a excelência do que você está oferecendo. E tudo isso é dentro do que você comunica nas suas redes sociais. Então, na minha avaliação, se posicionar hoje é muito importante e eu vou trazer muitas quebras de crenças limitantes sobre isso, porque não é você estar dançando, não é você estar fazendo coisas que vão te tirar a autoridade, mas é sobre você falar a sua opinião, que é uma coisa que o Kaique é excelente, ele vai poder falar sobre isso também. É sobre você realmente definir para o mundo como eu quero ser lembrado no mercado. E querendo ou não, isso vai te trazer muitos pacientes, porque ao mesmo tempo que você se posiciona, você vai atrair fãs, você vai atrair haters. Só que isso também vai fazer com que muitas pessoas valorizem o seu trabalho e queiram comprar de você. Muito bom. Lembrando de deixar o seu like, deixa o seu like e coloca aqui também no comentário se você tem essa dificuldade de entrar no digital. E entrar no digital... o digital é como uma via, então se você encontra pessoas passando na rua todos os dias, você tem também pessoas trafegando nas redes sociais. E ainda para a Luísa, hoje um negócio ele é construído com várias entradas dentro desse negócio. E a gente sabe que rede social também é uma realidade para dentro de qualquer negócio. Dentro do marketing, do próprio marketing. E na sua visão, qual é a principal dificuldade hoje de iniciar no digital? É o conhecimento técnico, porque médico passa muito tempo estudando e já tem que estudar mais um assunto para a área de negócio. Ou
se existe um caminho mais rápido, mais útil, que facilita o trabalho de um médico empresário. Foi bem o que eu falei, né? Eu acredito que uma das coisas que mais travam os médicos hoje de estarem dentro das redes sociais é principalmente o medo. Acho que o medo do julgamento, o medo da fala do amigo, o medo de falar a sua própria opinião, a vergonha, às vezes, do que o amigo vai falar, do que as pessoas vão pensar dele, faz com que ele tenha uma trava ali, uma limitação psicológica, principalmente. E isso é o que está deixando você deixar muito dinheiro na mesa, na minha avaliação. E sim, tem uma maneira de você conseguir escalar isso que é aprendendo, como eu mencionei lá no iniciozinho, aprendendo com pessoas que já têm mais experiência. Então eu poderia falar aqui vários insights, mas nada supera você aprender com pessoas que já passaram pelo caminho das pedras. Isso vai ser, assim, uma diferença muito grande na sua trajetória. Muito bom. E Danilo, a gente sabe hoje que no Brasil, um vendedor é visto, na maioria das vezes, como uma pessoa picareta ou estelionatária. E na relação de consumo, a gente sabe que um vendedor hoje é um comunicador. Só que o médico, ele estuda para ser um profissional técnico na prática, e além disso, hoje a gente sabe que também existe um comunicador, um médico que comunica com outra pessoa. E tem muito médico de excelência que trata a área comercial como algo menor, quase deselegante para a sua profissão. E para você, isso é refinamento ou é exatamente o que segura o faturamento de uma clínica que já deveria estar em outro patamar? Primeiramente, eu acho que isso é uma crença limitante enraizada, e eu não diria que é somente nos médicos. Como a gente está trazendo essa pauta de crenças limitantes e do que é aprendido, que não é na faculdade, as outras áreas também, as outras profissões passam pelo mesmo problema. Se a gente falar de advocacia, se a gente falar de qualquer outra profissão, nenhuma delas você aprende sobre gestão, nenhuma delas você aprende sobre empresa em específico, nenhuma delas você aprende sobre venda, sobre marketing, sobre o contexto geral que te formaria para ir para o mercado de trabalho e talvez ser um empreendedor daquele ramo em específico. Mas o médico em específico, que é a pauta que a gente está falando, que é o nosso mundo, nós entendemos que passam também por esse problema de não estarem preparados e capacitados para vender o próprio serviço, mas ao pensar no certo, no que já acontece, no que é a realidade, o médico que forma e vai dar o seu plantão, naquele momento ele já inicia na carreira de vendas. Só que ele está vendendo a hora dele. E está vendendo a hora dele por muito pouco. Hoje, a realidade do Brasil é que nós temos alguns médicos que estão ganhando entre 500 e 900 reais 12 horas de plantão. Hoje nós temos barbeiros, e não desmerecendo a profissão de barbeiro, mas, bom, cá entre nós, um barbeiro não tem o mesmo grau de responsabilidade e nem o mesmo tempo de estudo que um médico. E hoje um barbeiro eu vejo que, na grande maioria das vezes, em um dia ganha 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes mais do que um médico ganha em 12 horas de plantão sobre uma situação de risco, de tensão e de muita responsabilidade. Pois bem, por que eu quis dizer tudo isso? Porque o médico está vendendo sim, após o momento que ele se forma, a hora dele. Só que ele não aprendeu nada sobre vendas na faculdade e precisa aprender na hora de montar a sua clínica, na hora que tem que realmente ir ali para aumentar o ticket dele. Só que temos essa questão de que vender é algo ruim, Tem enraizado isso de que vendas é justamente isso de o cara tá me vendendo, esse cara tá me vendendo. Isso é algo como se tivesse, esse cara tá me enganando, esse cara tá querendo passar por cima de mim. Mas o que a gente costuma falar muito, e que o Kaique fala bastante também, é que uma venda só é boa quando é boa para os dois lados, Quando faz bem para os dois lados. E isso é o que eu acredito que de fato é uma venda. E no caso de um médico que está no consultório dele, a partir do momento que ele vende um protocolo, que ele vende um acompanhamento para o paciente dele, isso na verdade é a maneira mais ética e nobre de oferecer o bem para o paciente, de oferecer de fato o que o paciente precisa para aquele momento.
Então, entra até no pilar de cobrar caro, né? O médico ele tem esse receio de vender e ainda tem um receio maior ainda de vender mais caro, de aumentar o ticket médio. Isso acontece justamente pela insegurança, pela crença limitante de achar que está sendo antiético, né? E isso vem de toda essa bagagem, de toda essa crença de isso vem dos nossos pais. Se você não estudar, se você não passar nessa faculdade, se você não passar nessa prova, você vai virar vendedor. E sempre a palavra vendas e a profissão vendedor vem sendo trazida por uma questão de algo negativo, mas não é algo positivo. Então sim, eu acredito fielmente que essa crença limitante é algo que trava muito o faturamento de todos esses médicos, de todas essas clínicas, e que a partir do momento que o médico entende que ele, além de médico, ele é um vendedor e ele tem que ser um excelente vendedor e o melhor vendedor da clínica dele, o jogo muda e ele passa a começar a faturar muito mais do que ele poderia imaginar. Excelente. Até para complementar, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: as pessoas amam comprar, só que elas odeiam sentir que estão empurrando algo para eles. E isso tudo entra muito na percepção não é só a venda, é como você vai vender. Porque as pessoas amam comprar. Quem não ama comprar? É delicioso comprar. Você comprar alguma coisa, você comprar uma coisa que você gosta. Só que a maneira que às vezes você oferece aquilo pra pessoa, isso faz com que isso descredibilize o seu trabalho. Então... E aí já entra a parte de posicionamento e além da parte de posicionamento. Tudo sobre técnicas de venda, um script a ser seguido, gatilhos mentais. E quando a gente fala sobre persuasão, sobre gatilhos mentais, muita gente, mais uma vez, acha que isso é estar enganando, que isso é estar persuadindo para a pessoa tomar uma decisão negativa, né? Eu tô persuadindo para ela fazer... Cara, na verdade, você está só mostrando de uma forma mais clara e estratégica que, de fato, aquela pessoa precisa daquilo que você está oferecendo. Quando a gente fala que você está persuadindo, que você está utilizando gatilhos mentais, é uma forma de trazer clareza de que, de fato, aquele paciente, precisa tomar aquela decisão, que seja fazer um acompanhamento. E se você está mostrando para a pessoa que ela precisa fazer o acompanhamento, é porque ela veio buscando uma solução que você pode entregar para ela. Então você só está usando as ferramentas necessárias para que essa pessoa tenha melhor e maior clareza de que, de fato, aquilo vai ser bom para a vida dela. Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. No começo da minha carreira, ali como médico e até como empreendedor, eu achava um pouco que... Na verdade, eu não achava, não, mas eu via muitas pessoas... Tinha colegas. Falando assim que venda é dom, né? O cara nasceu com o dom da venda. E eu vi isso muito em você, quando a gente montou nosso primeiro negócio, nosso primeiro lançamento. Você já era um cara que nasceu com o dom da venda e melhorou isso com técnica, fez vários treinamentos de venda, inclusive com o Flávio Augusto, dos Bilionários, um dos nossos mentores aí, e você amplificou esse teu potencial. Mas conta aí, venda é dom, venda é técnica, o que você acha sobre isso? Você acha que qualquer um consegue vender e aquele cara falastrão, ele sempre vai ser o melhor vendedor? Você precisa ser o cara extrovertido para vender? O que você acha disso? Eu acredito que vendas é técnica e que você aprende a vender, sim. Só que acredito que certas pessoas possuem alguma predisposição à comunicação. Né? A comunicação e não a vendas em específico. Porque, de fato, vendas envolve comunicação. Comunicação envolve conexão. Conexão engloba vendas. Se você cria conexão com alguém, se você consegue se conectar com alguém, muito provavelmente você tem uma chance maior de vender algo para aquela pessoa, seja vender uma ideia, seja vender um produto, seja vender um serviço. Então eu acredito que técnica, que venda é sim técnica, e quanto mais técnica você tem, quanto mais gatilho mental você aprende, quanto mais sobre persuasão, quanto mais sobre passos a passos de uma venda você aprende, melhor você fica. Porém, a predisposição de uma comunicação assertiva, de um poder de conexão mais eficiente, isso potencializa as suas técnicas de venda e, consequentemente, você vai vender melhor. Mas, resumindo, eu acredito que sim, que venda
é técnica, mas se você tem a predisposição maior em conexão, em comunicação, isso é um potencializador absurdo. Mas o médico que não entende nada de venda, é mais técnico e ele tem um pouco de timidez, ele consegue virar um bom vendedor? Ele consegue? Ele consegue e ele já entra num pouco de mentalidade, que é justamente o que você ensina para eles, né? Porque o médico, ele tem essa mentalidade de mais uma vez falando de crenças limitantes, que não é apenas sobre vender, mas também sobre transparecer o que ele quer passar, né? E eu acredito que isso é uma crença limitante que inclusive você vai ensinar para todos os médicos que estão assistindo aqui a gente nesse momento. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, já curte, se inscreva no canal e comente aqui o que você está achando disso tudo. Mas eu acho que o cara tímido, ele vai conseguir vender, ele vai conseguir sim oferecer o melhor para o paciente dele naquele momento, apenas com técnica. Mas se ele se desenvolve em oratória, se ele se desenvolve em persuasão, se ele se desenvolve em comunicação, em entonação vocal, em querer mostrar com a maior, como eu posso dizer, com maior ânimo, com maior garra, eu acho que isso vai ser um potencializador para que ele venda melhor. E na minha avaliação, às vezes o cara tímido vende até mais, porque ele escuta mais. Exatamente. E venda está muito mais em saber perguntar, saber ouvir do que... Aqui na Aura Educação a gente tem tipos de vendedores assim, né? Tem. Nós temos vendedores que são mais... E outros que falam mais E outros baixinho. que falam mais baixo, que mal você escuta, mas que também consegue se conectar, porque é justamente isso que o Kaique falou. Vendas é mais sobre ouvir do que falar. E quando o Kaique fala mais sobre ouvir, isso também faz parte de estratégia comercial. Porque quando você ouve o que de fato o seu paciente, o seu cliente tem a te falar, você está escutando as dores dele. E é em cima das dores que você vai desenvolver toda a sua narrativa, todo o seu pitch e perceber o que de fato o seu paciente / cliente precisa. E aí você estrutura como oferecer isso para ele da melhor maneira. E até só para complementar essa pauta, eu acredito fielmente que não existe isso de dom, sabe por quê? Eu sou esposa do Danilo, tá? Uma coisa que a gente acabou nem pontuando aqui no começo. E eu comecei a namorar com o Danilo muito nova, ele tinha 17 anos de idade. E o Danilo, ele não sabia vender, ele sabia conversar, ele sabia se comunicar. Ele era muito desenrolado na fala, puxou isso demais do pai dele. Então essa predisposição, essa facilidade um pouco maior veio disso. Mas ele não sabia vender. Mas não sobre vendas, né? Isso, ele começou a estudar e a se aprofundar muito depois que nós abrimos as primeiras empresas. E eu, particularmente. Eu vejo muitos médicos com muita vergonha, por exemplo, de aparecer em frente de tela, de câmera e etc. E eu posso falar pra você, por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem o dom para fazer um bom marketing ou para aparecer na frente de uma câmera, não. Só que uma coisa que eu acho que faz toda a diferença é principalmente você ter coragem. É uma coisa muito básica. E óbvia, né? E óbvia. Mas eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei em 2016. Na época eu estava... Em 2016 eu tinha 16 anos de idade. E eu estava abrindo meu primeiro negócio. E ele era na área da estética. E eu gravei um primeiro vídeo sentada na minha maca. Eu tremia. Eu não consegui ver o vídeo. Só que eu postei. E aquele dia, daquele jeito, foi a minha virada de chave para tudo que eu consegui construir. Então, muitas das coisas que acontecem não é dom. É muito da coragem, é muito do arriscar, é muito de você não parar, é muito de você não pensar muito na opinião dos outros, é só você realmente começar. E é o que o Kaique fala muito também, sobre o começo sem perfeccionismo. O começar, independentemente se tá bom ou ruim, já é muito maior do que começar com muito perfeccionismo. Verdade. Porque a pessoa que começa de qualquer jeito ali, só para tomar um passo inicial, para realmente destravar, para desbloquear, isso já é grandioso, porque a partir dali ele vai melhorando, ele vai perdendo primeiro essa crença limitante, esse medo de aparecer, e depois ele vai aperfeiçoando de fato o que ele quer passar para o público dele. E
esse medo de vendas vem justamente do médico virar e falar, cara, eu tô com medo de vender, eu tenho medo ali de talvez fazer um pitch, né? Tudo bem que o médico ali não vai saber o que é um pitch, mas de oferecer o que ele tem para oferecer, né? Agora por enquanto. Mas o medo que ele tem de oferecer ali é justamente o medo de tomar um não, né? Mas o médico que entende, a pessoa que entende o que está oferecendo, o que está vendendo e acredita de fato no que ela vende, no que ela está oferecendo, ela não tem medo do não. Verdade. Porque ela entende que quem vai ganhar mais com aquela venda é o paciente. Exatamente. É o cliente. Então, quando você acredita, isso já é enraizado aqui dentro, por exemplo, da nossa companhia. Dentro da Aura Educação, quando a gente não perde uma venda, o vendedor simplesmente já entende que, cara, ela perdeu uma baita oportunidade de ter a carreira transformada. Eu não perdi nada, eu vou seguir para o próximo médico. Mas aquele médico específico que deu um não, por algum motivo que seja, e às vezes por insegurança, ele deu um não para ele mesmo e não para a gente. E é isso que o médico tem que entender. Quando ele está lá na clínica e oferece o protocolo, oferece o que ele tem a oferecer, ele está dando um não para ele mesmo. O paciente está dando um não para ele mesmo, porque você tem as ferramentas necessárias e o conhecimento necessário para entregar exatamente o que aquele paciente precisa. E vender é amar o próximo. Te disse não, próximo. É isso. Kaique Acácio, você tem 12 anos de experiência em emergência e é um médico consolidado. E agora, além de médico, você também é empresário. E essa é uma das maiores dificuldades para médico. Medicina e médico é uma profissão que é vista no Brasil como uma profissão nobre, principalmente porque cuida de vidas, salva vidas. Mas o médico, vendo isso desde quando entra na faculdade, se olha como um profissional nobre. E muitas das vezes essa visão de profissional não é vista como mercado, mas vista como um filantropo ou algo do tipo, porque salva vida. Além de salvar vidas, existe ali o profissional que paga conta, paga imposto, e agora, para quem abre clínica, tem o profissional que é empresário, que gerencia uma clínica. E como é essa migração de um suposto, pelo menos na mente, filantropo, para uma pessoa que é empresária de verdade, com métricas, processos, previsibilidade, trabalhando faturamento, trabalhando gerenciamento, equipe. Isso tira o brilho da medicina ou é justamente isso que separa um médico fraco de um médico que escala ou de um médico que estacionou na profissão e não tem mais visibilidade de crescer? Como é que é um médico, como é que é essa transição de um médico clínico, profissional, para um médico empresário, e se isso tira o brilho da medicina ou, ao contrário, isso impulsiona mais ainda o médico no Brasil? Muito legal o seu questionamento sobre o sacerdócio da medicina, sobre o médico não se ver como empresário, como médico muitas vezes ter o ego muito alto. Então eu vou explanar isso tudo para vocês entenderem um pouco da minha mentalidade em relação a isso e como eu cheguei até aqui, como eu quebrei algumas crenças. Primeiro de tudo, que desde os primórdios a medicina sempre foi uma profissão muito desejada, né? Muito louvável, porque sim, porque de fato trata do ser humano, pega o ser humano ali nas suas capacidades que não tão legais. Por exemplo, pega uma pessoa doente, uma mãe que acabou de perder um filho, um idoso doente, uma paciente jovem que acabou de ter uma lesão, enfim, e salva, e tem o poder nas mãos de salvar ou de piorar aquele quadro. Então tem aquilo tudo que o mercado, que a sociedade exige do médico. E também foi colocado na cabeça do médico que aquilo ele está fazendo por amor, por sacerdócio. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo mundo aqui, eu acredito, que faz tudo que faz com amor. Você vende com amor, você é um empresário com amor, você é um empresário com muito amor, você faz marketing com amor. E não é diferente da medicina, ou da odonto, ou do direito. Eu acredito que todo mundo tem que fazer o que faz com amor. Mas isso não tem nada a ver com relação de dinheiro e sacerdócio. Ninguém fez um voto de pobreza
aqui. O médico não fez um voto de pobreza. Quando se formou, né? Quando se formou, pelo contrário, a gente quer ganhar bem, quer ser reconhecido como isso. E eu acredito fielmente, piamente, que um profissional que ganha muito dinheiro, que tem mais tempo de qualidade com a família, porque ganha muito dinheiro, vai conseguir desenvolver a profissão muito melhor. Então essa é a primeira crença que a gente vê o médico tendo, que dinheiro é diferente de uma profissão de sacerdócio. Aqui ninguém fez um voto de pobreza. Quando eu fiz medicina, foi para cuidar da saúde das pessoas, mas foi para também cuidar da minha vida, enriquecer, cuidar da minha família, morar num lugar bom, andar num carro bom. Se eu gero tanto valor na sociedade, por que não cobrar por isso? Por que não ser valorizado com isso? E aqui a gente já entra em outro ponto, porque a medicina mudou muito. Antigamente, o médico, quando eu formei, por exemplo, e quando meu pai formou há 30 e poucos anos atrás, era só formar que você tinha um dinheiro garantido. Você tinha 30, 40 mil garantido. Por quê? É a mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura. Como tinham poucos médicos e muita gente precisando dos médicos, o valor de mercado ia lá para cima. Então era só formar que você já saía ganhando muito bem. E hoje essa dinâmica mudou. Hoje está acontecendo como aconteceu na odonto, no direito, onde vários profissionais... Engenharia, enfim, na maioria das profissões, o médico era muito privilegiado e muito mimado, digamos assim, no bom sentido. Como a profissão dos sonhos. Como a profissão dos sonhos, você saía ganhando muito. Agora mudou. Agora, como temos muitos médicos formados, vários, milhares de médicos, não tá tão fácil conseguir plantão, não tá tão fácil conseguir dinheiro. Então, isso tá tirando o médico da zona de conforto. E na minha avaliação, isso é uma dádiva, isso é um privilégio. Com certeza. Porque antigamente você precisava estudar medicina e estava tudo certo. Agora você tem que continuar o seu desenvolvimento. A evolução, né? Continuar a sua evolução não só como médico, mas também se posicionando através do marketing. Que o que é o marketing? É as pessoas saberem que você está ali, entenderem que você está ali e que o seu produto e que o seu tratamento é bom para elas. Desenvolver a habilidade de vendas, que não é só mostrar que você é bom, mas você saber comunicar isso para que ela sinta desejo de ser tratada por você. E também entrando num pouquinho da parte de gestão, de entender de números, porque não é só assim, beleza, eu fiz um marketing, entraram 10 pacientes no meu consultório, eu vendi um protocolo de tratamento. Tá, qual é a métrica disso? Como eu posso melhorar isso para ganhar mais? Como eu posso gerar mais valor para o meu paciente? Será que eu tenho que gerar mais demanda? Será que Exato. eu tenho que melhorar minha venda? O que eu tenho que fazer? Então, na minha avaliação, essa transição de mercado vai deixar para trás muitos médicos, mas os médicos que não querem estudar, que não querem se profissionalizar. Eu vejo isso como uma dádiva, pressão é um privilégio. A cada tempo que passa, você tem que estudar mais, tem que se especializar mais, não só em medicina, mas nesses outros âmbitos que eu acabei de falar, e eu acho isso maravilhoso. Então é quebrar realmente essa crença de que medicina é um sacerdócio, a gente pode ganhar dinheiro sim, a gente deve ganhar dinheiro sim, ganhar dinheiro é uma dádiva, ser rico é uma dádiva, transformar a população é uma dádiva, porque quanto mais você enriquece, você gera mais impostos para o Brasil, você trata esse paciente melhor, você tem mais tempo com ele. Então, basicamente é isso. Primeiro, tá num ambiente que te eleve para cima, porque eu até mostrei para vocês algo que eu achei bizarro. Eu fui dar palestra esses dias e nessa palestra eu fiz uma palestra muito bacana que a galera adorou e eu falei um pouquinho sobre a empresa que a gente estava criando. E essa médica no final veio me agradecer pela palestra e falou: Kaique, qual é o seu telefone? Eu quero te mandar uma mensagem para a gente criar um produto junto. E de fato, depois de 2 dias, ela me mandou uma mensagem aí, como a gente pode criar um produto junto. E eu perguntei para ela, como você pode gerar valor para a vida do médico que você quer vender? Como você pode ajudar ele a atender melhor as crianças e ganhar mais dinheiro? E a resposta dela, pasmem, foi algo que me deixou um pouco transtornado, um pouco abismado pelo ego inflado, pela crença que ela tem. Ela simplesmente chegou em mim e falou assim: olha, você não tá entendendo, quem tem que ganhar dinheiro não é o médico que eu vou vender, sou eu, porque eu sou detentora do conhecimento e eu não tô aqui para ensinar o que eu
tenho pra ninguém. Isso Fiz é uma doutorado na afronta. USP. Eu fiz doutorado na USP porque eu sou isso, sou aquilo. E simplesmente eu vi que ela não estava no mesmo nível de mentalidade que a gente e falei que não ia dar certo essa parceria. Porque vender, porque ganhar dinheiro se trata muito mais de ajudar o próximo e elevar o próximo do que a si mesmo. Uma vida de mão dupla. Se a gente pensasse só em ganhar dinheiro aqui, a gente não ganharia. Porque a gente ganha dinheiro elevando o conhecimento do próximo e levando o conhecimento para ele. Eu não tenho jamais o pensamento de escassez, eu tenho um pensamento de abundância. Quanto mais eu ajudar o próximo, quanto mais eu elevar o nível do próximo, tanto de saúde quanto financeiro, eu vou ganhar mais. Então, esse tipo de pessoas não servem para sentar e nem para tomar café comigo, porque meu pensamento não é de escassez, meu pensamento é de abundância. E sempre quando a gente transborda, a gente só consegue transbordar, na verdade, aquilo que a gente está cheio. Esse copo ele só transborda de água quando ele está cheio. Então você só vai transbordar de dinheiro, de conhecimento e de bem para a sociedade quando você estiver transbordando o bem, transbordando o sucesso, transbordando a prosperidade. Então eu acredito que seguindo um pouco dessa linha, o médico consegue empreender, ganhar muito dinheiro e ajudar seus pacientes. O mercado não recompensa necessariamente um médico mais competente, mas recompensa o mais bem posicionado. Inclusive, o que a gente vê no mercado é muito médico ruim, recebendo mais pacientes, trazendo mais problemas, acabando mais com a reputação do médico, por simplesmente se posicionar melhor. E aquele médico bom, que estudou, que tem a prática, não tem o reconhecimento e, por isso, também o impacto dele na sociedade, como salvando vidas, com pacientes, é menor. Portanto, clínicas tecnicamente excelentes estacionam no faturamento, porque a percepção de valor não acompanha a qualidade da entrega. E com isso, Luísa, na sua avaliação, o médico que evita se expor por achar que conteúdo nas redes sociais diminui ele, transforma ele em um influencer mais do que o médico, ele não criar conteúdo, ele está protegendo a carreira dele ou está atrapalhando o impulsionamento dele e da clínica dele? E, em outras palavras, a autoridade dele está sendo protegida ou ele está entregando um mercado de alto valor para quem simplesmente se comunica melhor? Primeiramente, o paciente de alto valor, ele não avalia somente o currículo, ele avalia também a percepção do médico. Então, o que isso quer dizer? Quando você se posiciona, você não está roubando o paciente do seu concorrente, você só está fazendo com que a sua imagem chegue na mente dele mais rápido. Eu postei um story sobre isso esses dias, do grande problema dos médicos que pensam que o currículo que ele tem, que inclusive foi o que você falou, é um ego tão inflado às vezes que ele acha que as formações que ele tem é o suficiente hoje no mercado. Só que, como eu pontuei, o paciente de alto valor, ele não olha somente o currículo hoje, ele olha a percepção de como eu me comunico no mercado. Então, o que isso quer dizer? O paciente, ele quer entender as suas formações, porque isso passa autoridade, isso passa confiança. Poxa, se eu olho pro médico que eu quero marcar uma consulta e eu vejo que ele tem uma formação XYZ, isso é intrínseco, isso vai me passar uma autoridade em cima da formação, do que ele vai poder me trazer. Só que isso não é o suficiente. E o que acontece muito? Muitos médicos utilizam as redes sociais não para se posicionar, mas para ser como se fosse uma vitrine dos seus próprios currículos. Então é como se fosse algo assim, muito exposto na biografia. Tem informação em tal e tal e tal e tal lugar. Os destaques, é um destaque mostrando ele nas palestras, ele dando isso, ele participando de tal lugar, fazendo tal curso. E no feed falando de maneira totalmente técnica sobre o que ele é, as formações que ele teve. Só que os pacientes, uma coisa muito válida que vocês entendam os pacientes, eles não querem linguagem técnica, gente. Eles querem saber uma coisa que o Kaique fala demais. Qual é a diferença que você vai fazer na vida dele? O que o seu protocolo vai trazer de valor, de transformação para a vida daquele paciente? Dor e desejo. Dor e desejo. Se você é uma pessoa extremamente técnica, por isso se você é um médico extremamente técnico e você comunica
também partes técnicas, achando que isso é posicionamento, você está, na verdade, afastando os pacientes de você. O seu paciente, ele não é médico. Então, você falar Medicase, né, que o Kaique fala muito, Medicase, mais vai afastá-los do que trazer eles para perto de você. Sim, eu concordo plenamente que pacientes de alto valor vão olhar sobre isso. Vão olhar o currículo que você tem, as formações, suas especializações, doutorado, mestrado e tudo. Porém, eles vão olhar muito mais a percepção que você comunica, o quanto você pode trazer de transformação para ele. Inclusive, eu queria até que o Kaique pontuasse sobre isso, né? A gente gravou um conteúdo bem legal pro Instagram do Poder Médico esses dias que você falou. A diferença de uma venda quando você expressa a transformação e quando você expressa o Medicase. Isso muda totalmente. Então, se posicionar no mercado não é você somente postar seu currículo, fazer uma vitrine de currículo do seu Instagram, mas é você realmente mostrar para o seu paciente como que, através daquilo tudo que você teve de formação, você vai conseguir trazer para ele algo útil para a vida dele. E Danilo, existe no mercado algo chamado de reputação bonita, que é aquele posicionamento do médico nas redes sociais. Ele é reconhecido, ele é considerado um bom médico, só que ele não tem faturamento na clínica dele. E eu queria que você falasse sobre posicionamento no âmbito de faturamento. O problema está no marketing ou na venda? E quando o marketing é bom, por que que não tem tanto faturamento? Cara, se o marketing é bom e está gerando demanda, se está gerando oportunidade, o que é gerar oportunidade? Levar leads, né? Levar pacientes para dentro da clínica. O problema e é, pacientes claro, certos também. E pacientes certos. Por isso que eu digo, marketing bom é aquele marketing que está gerando pacientes certos, que para nós, no mundo mais marqueteiro e tecnicamente falando, são os MQLs, né? Que são os leads altamente qualificados. Esses leads qualificados, se estão chegando até a clínica e não está tendo venda, não está tendo faturamento, não está tendo geração de caixa, o problema está claramente nas vendas. Porque está chegando a oportunidade, só que na ponta não está tendo conversão. Então, muito provavelmente, esse problema está sendo ali na ponta, na hora de vender esse protocolo. A conversão não está sendo alta. Então, quando o médico está lá, recebendo um lead que é qualificado, ele está pecando na apresentação do produto, ele está pecando na transformação que ele pode gerar para a pessoa, ADI, né? em como mostrar isso, e está pecando principalmente também em um passo importante na hora da venda, que é a DI, a decisão imediata, que é inclusive uma técnica que faz com que o paciente tome a decisão ali dentro da consulta, ali dentro do consultório, para que o médico finalize essa venda naquele exato momento e o paciente já saia comprado, já saia com o protocolo efetuado. Então, se está gerando se está gerando demanda, se o marketing está mandando leads qualificados, esses leads estão chegando até a clínica, mas na ponta não está gerando faturamento, o problema está claro que é nas vendas e na conversão dessas vendas aí. É bem objetivo, não tenho o que falar sobre isso. Muito bom. E aí, que você que é médico e empresário, é legítimo uma clínica bem posicionada cobrar superior ou um valor maior do que uma clínica que não é tão bem posicionada, mas é muito mais especialista nessa área? E o paciente hoje, você como médico empresário, você entende tanto de paciente quanto entende também de cliente. O paciente está pagando mais pela competência do médico ou pela percepção do valor do procedimento? Eu vou começar pela última pergunta, que o paciente, ele paga pelas duas coisas na grande realidade, né? Muitas vezes ele paga até mais pela percepção de valor, mas quando não tem a técnica, quando o médico não é bom tecnicamente, ele acaba se frustrando. Então, quando você une a parte técnica à percepção de valor, aí o efeito é extraordinário. Você consegue cobrar mais, ter um faturamento maior e consegue resolver a vida do paciente de maneira mais eficiente. E em relação a uma clínica de percepção de valor, cobrar mais que a outra, obviamente quando você tem um ambiente melhor, você está numa cidade melhor, você está num bairro melhor,
aquilo já te posiciona. Sua comunicação é mais premium. Isso, a comunicação, né? Então, por exemplo, o médico que está num bairro melhor, o médico que tá num shopping melhor, o médico que está vestido melhor, que ele anda num carro melhor, ele tem um relógio melhor, e aquilo já ancora ele. O que é ancorar? O paciente que está ali sentado na frente dele sabe que o tratamento não vai ser R$100. Ao contrário do que se ele chegasse numa clínica popular e cobrasse R$10.000. O paciente sofre essa distorção de percepção de valor. Porque ele já imagina, o médico está mal vestido, o médico está atendendo num lugar ruim. Claro que ele não vai cobrar caro. E o contrário é verdadeiro. Você entra numa clínica de 5 milhões de reais, como um amigo meu plástico tem. O cara é bem vestido, o cara tá de Rolex. Então a percepção de valor já ancorou o preço dele que não vai ser caro. Não vai ser barato, né? Que não vai ser barato. Então, sim, a percepção de valor muda, mas não é só isso também. É saber vender, é entregar um produto bom. E depois também, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho de protocolos, de modelo de negócio. Vamos deixar para os próximos episódios, sim, né? Que faz o médico alavancar muito. Porque uma coisa é o médico cobrar uma consulta isolada. Vamos supor, ele cobra R$500 na consulta, atende 5 pacientes por dia. 5 vezes 5, 2.500 por dia. 2.500. Vamos supor que ele trabalha 10 dias no mês. Dá o quê? 25 mil. Se ele trabalha 20, dá 50 mil. Ótimo, beleza, é um salário bom. Mas se ele quer escalar isso, o tempo dele já ficou escasso. Então aí ele vai ter que agregar mais valor através de protocolos médicos, de planos de acompanhamento, que a gente pode bater um papo numa próxima oportunidade. Então, a excelência técnica é um pré-requisito para médico, mas hoje então não é um diferencial? E quem ainda compete só pela técnica já perdeu? Ou não concorda com isso, que técnica hoje é o diferencial? Legal. Técnica é diferencial ou não para o médico ganhar bem? Assim, a régua do Brasil, ela é tão baixa que a gente ainda está discutindo se o médico tem que ser bom tecnicamente ou não, né? Isso é o básico, ser bom tecnicamente. Isso é o que deveria ser básico. Mas no Brasil hoje, como a régua é muito baixa, você ser bom tecnicamente, você às vezes tem até um destaque por isso. Mas não é o suficiente, não é o suficiente. O mínimo que se espera é que você resolva o problema de um paciente. Então, ser tecnicamente bom não é suficiente. Você tem que, além de ser bom tecnicamente, se posicionar, saber vender, fazer o marketing, agregar valor. Porque, como tem muito médico hoje no Brasil, não resolve mais o problema ser bom tecnicamente. Você tem que saber comunicar isso de forma assertiva. E é aquela coisa, só complementando, tua analogia que representa muito bem isso, né? Não adianta ser apenas bom, você tem que parecer ser bom. Exatamente. Não adianta, você tem que mostrar que você é bom. Se você for bom, você está sendo bom para você mesmo. Mas você não está mostrando isso para o seu paciente, você não está mostrando isso para o seu cliente. E é que nem aquela analogia de um relacionamento, né? Poxa, não adianta você ser fiel. Você tem que parecer para sua esposa, para o seu marido, que você é fiel. Então, se você é fiel, você pode ser até um cara fiel, mas aí você vai lá e sai com um monte de cara para balada, de madrugada, não dá satisfação. Você pode até estar sendo fiel, não fazendo nada, mas você não está parecendo ser, você não está mostrando ser fiel. Exatamente. E é justamente isso no âmbito profissional. O cara tem que ser bom, sim, ser tecnicamente bom é um requisito, mas não é mais um requisito de desempate, né? O de desempate mesmo, de você se destacar, é parecer ser bom. E eu ainda vou complementar para concluir essa pauta de que tem uma frase que eu gosto muito que é: marketing bom não sobrevive com um produto ruim, como um produto ruim nunca vai sobreviver com um marketing bom. É uma junção, é um complemento. Então, acho que entra muito dentro do que o Kaique pontuou. Não adianta você só ter um currículo bom se você não se posicionar no mercado hoje. Por quê? Currículo bom não sobrevive com posicionamento ruim. Como um posicionamento bom não vai sobreviver com um currículo ruim. Então, acredito que isso é um complemento, né? Uma junção. Não é um ou outro, são os dois trabalhando juntos. E se você é muito bom em marketing e não é bom tecnicamente, você só vende para o paciente uma vez, né? Não tem LTV. E o ideal é que esse paciente te acompanhe, porque vender um novo tratamento, acompanhar o mesmo paciente é muito mais barato do que adquirir um paciente novo que não te conhece. Eu já vi muitas empresas quebrarem, por quê? Porque o marketing era excelente, só que a entrega do produto não era. E é justamente isso, o cliente Conhecemos muitas, inclusive. Muitas.
você é muito mais inteligente você vender mais de uma vez para o mesmo cliente, você já pagou para ter aquele cliente, do que você ficar sempre trazendo clientes novos. Então, o LTV é o que faz a sua empresa girar, o que faz a sua empresa sobreviver. E quando você entende isso, principalmente para quem é muito nichado, o médico que tem a sua própria especialidade ali, dermato, endócrino, ele vai ter o público dele, nichado e etc. Então você precisa sempre entender que a qualidade do seu produto, ela é importantíssima, porque entra do que o Kaique falou, que o Danilo falou. Se você primeiramente confia no que você vende, vender se torna um prazer, porque você sabe que o que você está vendendo é de qualidade, e se a pessoa te deu um não, quem está recebendo um não é ela. E o outro ponto é, quando você confia no que você vende e você tem ali uma estrutura de produtos, como o Kaique pontualmente vai falar sobre isso, você vende mais de uma vez para o mesmo cliente satisfeito. Então isso faz toda a diferença. Unindo isso com o marketing de excelência, como é que você não cresce? Possível. Exatamente. Para ficar mais claro para quem está assistindo esse podcast, LTV é o valor que o cliente deixa para você ao longo do tempo que ele passa contigo. Então, vamos pensar numa dermatologista. Sim. A dermatologista vai lá, a Luísa vai e faz um tratamento com ela com botox, fio, ácido hialurônico, deixou lá na clínica 15 mil. Preenchimento labial. Preenchimento labial, enfim. Você concorda que você vai ter que ir fazer os ajustes, vai ter que retocar isso, vai ter que voltar todo ano? LTV é isso, é ela voltar todo ano pro mesmo dermatologista. A recorrência. A recorrência. O que o dermatologista vai fazer? Vai mandar uma mensagem para ela, relembrando que ela tem que fazer o tratamento dela. Agora, se essa dermatologista é ruim tecnicamente, faz um serviço que não agrada a Luísa, para ela não vai conseguir a Luísa de novo. E para ela conseguir um novo cliente, nossa, é muito mais complicado, é muito mais gasto com marketing. E outra, e ela não tem algo que é fundamental para a sobrevivência de um negócio, que são as indicações. Exatamente. A Luísa satisfeita, ela vai indicar, porque a gente gosta, o ser humano gosta de contar, gosta de compartilhar o que é bom. A Luísa, se ela gostar, ela vai falar, pô, Kaique, pô, Danilo, é bom, tal, vai lá. E você vai gratuitamente. A pessoa nem fez marketing, ela fez um marketing pra você. Como fizemos esses dias, né? Exatamente. Nós fomos fazer Botox, eu falei, Kaique, vamos fazer Botox. Eu tava precisando um pouquinho, já era oportunidade, mas por quê? Porque realmente o trabalho de excelência da profissional era tão bom que eu falei, vamos comigo. E realmente... ganhou 950 conto meu lá, não fez nada de marketing, é isso. Exatamente. Isso é um ensinamento para todo mundo que está assistindo esse podcast, né? Porque a indicação sempre vai ser o MQL mais qualificado e o melhor de tudo, que tem custo zero. Então, recapitulando tudo que nós abordamos hoje, falamos sobre posicionamento, sobre médicos bons no mercado, médicos que acham que são bons, mas não estão passando a percepção correta. E eu tenho certeza absoluta que... E se você tiver tirado um mínimo insight desse episódio, nós já estamos muito felizes, né? Porque o nosso intuito aqui é agregar valor, é trazer para você um norte de onde você pode levar a sua clínica. E estando com as pessoas certas, no ambiente certo, com as instruções certas, eu tenho certeza que você vai escalar muito. Então, Kaique, em 30 segundos para finalizar, passa para a galera o insight que você teve e o que você quis passar com o ensinamento de hoje. Eu quero que vocês entendam que para alavancar seus ganhos, para sair da média, você não pode ser medíocre. Você tem que se colocar em locais diferentes, conhecimentos diferentes. E a minha missão aqui é trazer luz para a vida de vocês e falar para vocês que é possível um lugar melhor, é possível um caminho melhor. E eu estou aqui para pegar na mão de vocês e ajudá-los para o que vocês precisarem. Danilo, traga um resumo de tudo que foi ensinado hoje aqui em 30 segundos. E vou dar esse resumo, na verdade, eu vou dar um insight, que é o seguinte: quebre suas crenças limitantes, busque se tornar um vendedor, deixe a profissão médico de lado, se torne um excelente vendedor, porque uma coisa eu te afirmo com total certeza: a única profissão que você nunca vai passar fome, que você nunca vai ficar pobre e que você tem a oportunidade de gerar o quanto você quiser é sendo vendedor. E ainda mais para você que é médico e tem um conhecimento incrível a ser passado adiante, seja um médico vendedor de excelência. Excelente. E o que eu quero te dizer é, o respeito ele vai vir muito mais da relevância do que da descrição. Então, se você entender isso, você vai conseguir levar a sua mensagem, a sua solução,
todos os anos que você estudou, tudo que você construiu de benéfico para a sociedade, você vai conseguir fazer através do seu posicionamento. Atender todo mundo não é significado de sucesso. Definir o seu cliente ideal, para quem você quer vender e oferecer a melhor solução para ele, é o que você precisa fazer. E eu tenho certeza que nós 3 juntos podemos te auxiliar e muito para você chegar nesse objetivo. Sejam bem-vindos todos vocês ao Pod Médico, e a nossa função é fazer com que sua medicina gere muito lucro.